Bom dia, gente querida de paz e bem. Um bom e abençoado domingo para todas. Aqui da fria Santa Maria, da Boca do Monte, eu mando aquele abraço caloroso para cada um de vocês. Paz e bem, gente querida. Hoje vamos falar de poesia. Pois é, poesia. Falar sobre poetas, espiritualidade, vida. E a possibilidade de a gente poder, colocar esses termos dentro da nossa roda de conversa, para a gente conversar. Mas antes da nossa conversa, como sempre, aqueles recadinhos que eu acho que são importantes, para que eu não esqueça e você também. Se você não é inscrita no canal Paz e Bem, se inscreva, venha fazer parte desta comunidade plural e de paz, para ficar juntinho da gente. Curta, dê o seu joinha, compartilhe nas redes sociais, isso ajuda demais na divulgação do canal. Vocês nem imaginam como isso é importante. Muita gente nos conheceu através dessa partilha, não é? Essa é uma forma de nos ajudar, dando seu like, compartilhando. E claro que se você puder e quiser, faça a sua assinatura solidária, nos ajude na manutenção do canal, não é? Já que não temos membros aqui no canal Paz e Bem, por uma questão mesmo de opção, no sentido de que a gente não produza um conteúdo diferenciado para não membros e membros. A gente quer sempre universalizar o acesso a todo o conteúdo do canal. Mas para que você possa nos ajudar na manutenção, fica aqui embaixo, na descrição do vídeo, onde tem o título e um pequeno texto, que eu sempre coloco, ali um link para você fazer a sua assinatura solidária. Com uma pequena quantia você ajuda o canal Paz e Bem. Tá bom? E os assinantes, nosso muito obrigado. Gratidão. Pois bem, vamos à conversa sobre poesia. Essa conversa me surgiu a partir de uma provocação, uma conversa que eu tive, na verdade, me ocorreu quando estive agora, ontem não, sábado passado, anterior a ontem, em Quevedos, é uma cidade a 2 horas de carro daqui, de Santa Maria, onde tem a paróquia São João Batista, em que eu sou pároco, e na paróquia há uma promoção, já tem a 19ª edição, a Jantar das Massas, Festa das Massas, Jantar das Massas. E aí, na paróquia, eu, na mesa em que eu estava, tive prazer, alegria de estar com uma pessoa que gosta muito de literatura, E aí conversa vai, conversa vem. Eu disse, não, que bom, porque eu escrevo, Publiquei um livro de poesias e tal. E uma amiga minha, paroquiana, disse, reverendo, eu não sabia que o senhor escrevia. E aí me ocorreu pensar, E, nesse sentido, trazer essa reflexão de hoje. Mais do que um questionamento a ela, não saber e não me saber escritor, ocorreu-me pensar por que, de repente, eu, reverendo, não me faço conhecer como escritor,
como poeta, como artista. E aí a gente tem que ver algumas coisas. E nesse sentido, talvez dialogar com vocês naquilo que a vida mesma, na sua dinâmica, às vezes faz com que a gente não perceba na vida, no exercício da vida cotidiana, a diversidade da pluralidade do que somos. Quantas vezes nós, fazendo aquilo que a gente é chamado a fazer na vida, para além do gostar ou não gostar, para além do se sentir realizado ou não nisso, a gente, de repente, se esquece. Ou melhor, não se apresenta ao mundo dentro dessa pluralidade que nós somos. O fato de ser reverendo não me torna exclusivamente reverendo. Sou também escritor, sou também poeta, sou calígrafo, né? Faço umas ilustrações, umas iluminuras, enfim, sou artista. E ao longo desse tempo todo em que a vida me chamou ao exercício do meu sacerdócio, eu continuo fazendo, né? Escrevendo, desenhando, pintando, produzindo, mas porque talvez as pessoas não percebam em mim, no reverendo que sou, o artista também. Isso é o que a gente precisa pensar. Dentro de uma tradição do qual faço parte, que é a da Igreja Anglicana, em que teve grandes reverendos poetas. John Donne, George Herbert. Enfim, poetas que foram reverendos que foram poetas. E que naquilo em que foram, não é? Naquilo em que se fizeram, né? Se apresentaram em seu ministério, foram grandes artistas. E que, por conta disso, inclusive, estão hoje, né, no calendário dos santos e santas, no calendário cristão. Inclusive lá como poetas, não é? Sacerdote e poeta. Então, não é algo que esteja no impedimento do meu ministério, não é? A exclusão desse meu lado artístico. Antes, o contrário a gente deve pensar. De repente, dentro dessa caminhada, né, talvez as pessoas me percebam mais reverendo porque assim tenho me apresentado e porque assim é que me apresento, sabendo que dentro desse meu ministério sacerdotal, né, dentro daquilo em que me realizo, eu nunca deixei de ser poeta. E se assim as pessoas não me veem, é porque talvez eu não sublime, eu não explicite, né, naquilo em que sou, a poesia que tenho. E quando eu, revisitando, né, a partir dessa provocação, o meu livro de estreia, Claro Grifo,
de 2009, publicado pela editora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, num projeto, né, da Pró-Reitoria de Extensão, no sentido de publicar produções poéticas, artísticas, literárias, né, da comunidade acadêmica. A poesia do reverendo, né, talvez, se ali apontasse no poeta o reverendo que hoje sou. Grande parte dessa poesia tem, né, a influência do John Donne, assim como George Herbert, assim como do Eliot. Esse, né, não um reverendo, mas alguém que foi se expressava publicamente, ele poeta, como anglo-católico. Então, é nesse sentido que eu acredito que a minha poesia sempre apontou para algo que fale das profundezas mesmas da alma. E onde, em outro lugar, pode nascer a espiritualidade. Se cremos realmente na encarnação do Verbo, que a palavra era Deus, estava em Deus, e que por meio da palavra todas as coisas foram criadas, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra mesma, a escrita, a arte, foi assim também dignificada. Se a gente leva a sério a encarnação do Verbo, a gente precisa ressaltar, ou a gente precisa aqui explicitar que o exercício do artista também é um ministério, né? Ou uma expressão, melhor dizendo, de sua espiritualidade. Cada vez mais, para mim, espiritualidade e poesia, arte, são coisas que dialogam. Não são pontos estanques. Aqui está o reverendo, aqui está o poeta. Mas talvez, quem sabe, no poeta, que também é reverendo, esteja explícito, como nesse meu livro de estreia, naquilo em que aqui está escrito, essa dimensão profunda da espiritualidade. Em poemas, por exemplo, como das composições poéticas, que é uma espécie de que eu chamo de proesia, ou seja, uma prosa poética, assim eu falo. As composições poéticas são escritos da saudade. São engenhos da memória e desejo. Nelas habitam o silêncio, o que não foi citado, o não dito, o sugerido. Cada palavra, em um jogo elegante e delicado, erotiza o conjunto. Em cada parte do texto, o contexto encontra-se com o conjunto das palavras. Nelas também habita um canto, o explícito, o como está dito, que não pode ser calado. Nas composições poéticas, cada palavra encontra outra, sem meias palavras, franca e claramente, sem julgo ou perversidade. As composições poéticas sacramentam a vida, sinais visíveis do invisível presente em cada palavra. Por exemplo, um poema, logo em seguida, o Verbo.
Estava falando aqui de João, né? No seu preâmbulo. O verbo era Deus, o verbo estava em Deus, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Só a palavra forma um poema enorme. Como uma estrela faz o dia, e milhares não dão conta da noite. Em cada letra, 1000 palavras. Das letras, a primeira, a única palavra. Tão diferente como aurora e lua, alfabeto e dicionário. Enfim, aqui a poesia aponta para essa dimensão mesmo, né? Do jogo da palavra, daquilo que é essa brincadeira, que na verdade é muito séria, nada tem, como é próprio da brincadeira das crianças, né? Extremamente séria, que se expressa no encontro mesmo com a palavra. E aí a gente vai encontrar, por exemplo, um poema que eu fiz a partir do filme Asas do Desejo do Wim Wenders. Eu, apaixonado, né, pela cinematografia dele, eu fiz um poema chamado Elegia do Desejo. E que não à toa eu dediquei ao poeta Murilo Mendes, que foi um grande poeta católico, né? O Murilo Mendes. E aqui no poema diz: no grave céu sobre Berlim, quem da humana ordem escutará o bater das asas? Quem, sobre a terra fria, sentirá a dor de não sentir? Quem, sem cair, sofrerá a salvação que arrebata? Aí, onde tantos decaíram, ascendo para dentro. Quem dera saber a tocante cor da manhã, ou na xícara de café o quente sabor. Gozar da graça de um antigo perfume, ou da dúvida a reticente verdade. Ter o puro cuidado de procurar viver ou ser visto nos olhos dos outros. Oh, humanos, como suportais no peso do corpo essa angélica falta, a leve presença num trapézio balanço da terceira virtude teologal. Aqui está, né? Uma série de referências teológicas e também muita referência aos anjos de Asas do Desejo. A palavra lavra, seu sentido de cultivo. Pá a cavar na terra da folha os sucos da pauta. Linha do horizonte, onde divisamos o profundo. Na pauta da folha, a semente edifica-se selva e deserto. Certas paisagens aquáticas de vento, nuvens em cálices. Árvores de som e sentido. Daquelas árvores com raízes no céu e galhos espalhados pelo chão, que alguns insistem em dizer raízes. A palavra planta-nos, sementes, a viver até renascermos em silêncio. A palavra é sempre outra. Buscamos como andarilho em terra estrangeira percorrê-la, conhecer sua extensão e sentido. Mas sua presença remete-nos a outro canto, música e silêncio. Remete-nos a uma ausência que há em todos os dicionários e habita em todo poético. Daquela ausência que um dia nos encontrará, abraçando, e nos calará toda palavra, palha e ruído.
E no silêncio, comungado com a palavra, amaremos o mistério, a extensão e o sentido de haver mistérios em vez de nada. Eu poderia passar aqui o dia todo recitando esses poemas, mas não é o meu objetivo aqui, gente. Fazer sarau, né? Mas é perceber que naquele poeta, na estreia do seu livro em 2009, ainda não era eu ordenado, havia muito, né, do reverendo. Assim como hoje, no meu ministério de reverendo, há muito de poeta. E como eu disse, poesia e espiritualidade, cada dia hoje, para mim, são versos e reversos de uma mesma moeda, chamada alma. Fica aqui a provocação, né? Onde é que, em nossa vida, a gente colocou a nossa poética? Vale pensar, tá bom? Poeta que nós somos. Deixar aqui o convite para mais tarde, às 21 horas, a oração ao fim do dia. Todos e todas são convidados e convidadas aqui no canal País Bem a participar desse momento, tá? De domingo a domingo aqui no canal País Bem. Bem? Nosso momento de oração. E por fim, enfim, a bênção. Sintam-se todos e todas, sem distinção, abençoados, abençoadas. Que o caminho seja brando a nossos pés, que o vento sopre leve em nossos ombros, que o sol brilhe sobre os nossos rostos e as chuvas caiam serenas em nossos campos. E até que nos vejamos novamente, de novo, Deus nos guarde na palma da sua mão. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco. Conosco habite eternamente. Paz e bem, gente querida. Paz e bem. Uma poética semana. Até a próxima. Nosso próximo encontro. Tchau.